Salve aí, galerinha do outro lado da tela, como é que vocês estão? Então, hoje eu vou falar com vocês o que acontece se a gente come demais. E não é sobre obesidade. Então vamos lá? Vamos lá. Gente, olha só. Hoje a gente vai conversar sobre eutrofização. A entrada do começo foi uma brincadeira ali, mas é em relação a excesso de comida, excesso de alimento, excesso de oferta de alimento em um ecossistema, em uma lagoa e normalmente aquático, quer dizer, exclusivamente aquático. Oceano não costuma funcionar, porque o ideal é ser em algum lugar fechado, senão está o planeta inteiro eutrofizado, né? Se bem que tu olha pro mar e já vê ele meio verdinho, meio, esquisitinho ali, né? Porque algumas bacias conseguem gerar esse efeito, o efeito de eutrofização. Ele tem algumas etapas, mas a primeira é basicamente você ter oferta de alimentos demais. E o que acontece? Quando você se alimenta demais, você acaba engordando, né? Um pouquinho, dá aquele excesso, né, de gordura. Na natureza, também, existem alguns animais que acabam engordando um pouquinho. Planta não, porque planta faz seu próprio alimento. Mas se tiver recurso demais também para produzir, ela acaba exagerando em algumas situações. Então, o que acontece? Primeira etapa é produção excessiva de zooplâncton e fitoplâncton. A gente vai ter parte de cima da película de água coberta de zooplâncton e fitoplâncton. Com isso, você já começa a ter uma coisa estranha ali em cima. Começa já a impedir que o sol desça lá para baixo. Pô, mas para que sol embaixo? Por causa das algas. Algumas plantinhas submarinas também precisam da luz do sol para produzir seu próprio alimento. E, consequentemente, acontece a morte delas e de quem se alimenta dela. Com isso, a gente tem mais excesso de alimento, mais substâncias se decompondo. Que merda. E sem planta e sem alga a gente não tem mais oxigênio, ou seja, outra consequência, falta de oxigênio. Nesse processo a gente tem mais matéria orgânica lá, ou seja, mais alimento, mais decompositor agindo. E existem alguns decompositores que participam com oxigênio. Sem oxigênio a decomposição acaba ficando incompleta e acaba dando ruim, gerando substâncias tóxicas ali no meio. A gente também tem a participação de mais decompositores no meio, os anaeróbicos, que acabam gerando um odor desagradável na água. Nesse ponto, a água já está aparecendo um pouquinho com caldo verde, né? É bem ruim, é bem complicado. Então, em resumo, a gente tem excesso de alimento, produção excessiva de seres vivos, no final morte é uma pancada de gente. No final acaba só sobrando quem não precisa de oxigênio, que afinal no meio a gente não tem mais oxigênio porque não tem mais planta, não tem mais alga e todo mundo vai morrendo. Ou seja, basicamente é um lugar onde só tem decompositores e o cheirinho não é bacana, não é legal. A gente tem muita produção de matéria inorgânica, né? Afinal, decompositor transforma matéria orgânica em inorgânica. E excesso disso não é legal, não é bacana. Tanto que só você olhar um pouquinho o teu lixo da cozinha, né? Se você deixa lá um pedaço de carne lá uns dias dentro da lixeira, o cheiro já não começa a ficar legal. Porque a gente tem decompositor agindo ali em cima de matéria orgânica. Acaba gerando a putrefação e o cheiro não é agradável. E visualmente fica esse verde, estilo caldo de cana. Há um verdinho. Vou colocar umas imagens aí na tela para vocês verem, para ter um pouquinho mais de contextualização do tom de verde. E eutrofização, acho que até vale um likezinho, né? Por causa do verde aí. Biologia, verde. Apesar de camisa laranja hoje, né? Mas eutrofização é basicamente isso daí, gente. A gente tem excesso de alimento, morte de organismos das plantas, né? Dos vegetais, das algas. Acaba com oxigênio e acaba matando todos os seres vivos ali no meio, só os anaeróbicos que sobrevivem. Resumo, é isso. E um abraço e até o próximo vídeo.